E é isso, eu tô aqui porque a graça me alcançou. E é pela graça. E é tão bom, né, quando a gente começa a contar ali para os nossos amigos as histórias que a gente viveu, os processos, né? Os Sim, processos são doloridos, mas eles nos trazem muita maturidade. E eles também nos trazem, assim, uma intimidade com o Pai, um relacionamento. sim, E uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, a gente precisa aprender a se relacionar com o Pai. sim, Quando a gente se relaciona com Ele, a gente encurta caminhos, porque Ele nos mostra algumas direções, fala, e às vezes você vai assim pela sua intuição e Ele às vezes fala, filha, olha esse caminho aí não vai ser bênção não, é, volta, porque você está ali sempre caminhando, sempre se relacionando sim. com Ele. E hoje, Miriam, o que que você quer compartilhar com a gente? Quero compartilhar um pouco meu testemunho, minha história, né? É, e assim, quando eu nasci, minha mãe se converteu. E uns tempos atrás isso me veio à memória. Eu falei, olha isso, quando eu nasci, um ciclo se mudou na minha família. Que Sim, minha mãe não era ainda cristã. E quando eu nasci, minha mãe se converteu. Por quê? Ela tinha uma irmã que estava muito doente, o médico já tinha desenganado. E ela fez um voto com o Senhor e ela falou: Senhor, se o Senhor curar minha irmã, eu vou te servir, custe o que custar. E custou muito caro para ela, porque meu pai não aceitava, meu pai era católico e meu pai não aceitava minha mãe. Minha mãe crente, né? E ele falava assim: se você cantar aqui, eu arrebento todos os seus dentes. Meu pai era um italianão bravo, nossa, sabe? nossa, E minha mãe, ela não desistiu, ela foi até o fim, sabe? E isso assim nos levou para o caminho do Senhor, né? Então, Deus curou minha tia e minha mãe continuou servindo o Senhor. Então, eu nasci num lar evangélico, eu ia na igreja, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. sim. Uma dor me fez ir para a igreja, né? Assim, aos 20 anos, quando eu tive o meu filho, eu fui ter um encontro com Deus, fui ter um encontro real com Deus. Então, quando eu me vi totalmente desamparada, por família, é, pelas pessoas, porque naquela época você ser mãe solteira não era tão fácil. Não. Não era tão fácil. Você era muito. 82 era, não era. Hoje não, hoje as coisas são muito mais assim. A menina fica grávida, todo mundo faz chá de bebê, ajuda, compartilha, comemora. Naquela época não. A gente ficava muito mal vista. Então, é, eu fui desamparada pelas pessoas da terra, mas nunca pelo céu. Sim. Só que na hora que você está passando por isso, você não percebe, você não entende que, né? E a gente não tem consciência disso, assim. E uma gravidez não planejada, ela me trouxe muitas dores. Mas existem dores que vieram assim para fortalecer o nosso destino. Sim. Meu filho é uma bênção, me deu uma neta linda, maravilhosa, uma menina inteligente. Só que na hora que nós estamos passando, nós não admitimos e não entendemos. A gente não entende o processo, né? Porque as dores, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam, né? E a gente precisa tirar lições disso, porque as dores vencidas, elas são patentes de autoridade. Quando você vence uma dor, você ganha autoridade ali. Demorou para entender esse processo, que Deus queria me curar ali, porque Ele queria curar outras pessoas através da minha situação, né? E as cicatrizes que nós carregamos, elas são memórias de que a vida de Cristo venceu a nossa morte. Né? Se você vê aquele paralítico que Jesus curou, ele curou o paralítico e falou, pega a sua cama e anda. Ele não falou para o paralítico, abandona a sua cama. Ele falou, pega a sua cama, porque aquilo que paralisava aquele homem, hoje não paralisa mais, mas aquela cama era um testemunho. Essa dor não me paralisa mais. Ô, Mirei, quando você se viu grávida, mãe solteira, e onde que tá o pai da criança nessa história toda? Sumiu. Então, na verdade, eu namorava com ele e quando eu fiquei grávida, eu falei pra ele, eu tô grávida, eu falei, problema seu, tal.
E aí eu me vi assim, eu consegui esconder minha gravidez por 5 meses. Daí uma namorada do meu irmão percebeu que estava alguma coisa diferente. Ela me pressionou e falou: não, você precisa se cuidar, tal. E aí, quando minha mãe foi falar com ele falou assim: ah, eu não sei, esse filho não é meu. Ele fez assim. Nossa. E eu namorava assim, 7 anos. Aquilo me feriu demais. 7 anos você namorava com ele? Sim. E aí, aquilo me feriu demais, tal. Minha mãe falou: olha, minha mãe muito guerreira, sabe? Ela falou: olha, se você não é homem para cuidar do seu neto, do meu neto, eu sou muito mulher. Não precisa se preocupar com isso, não. E ali começou o processo. Aí, trabalhando, eu trabalhava numa empresa de brinquedos lá em Itaquá. Assim que meu filho nasceu, fui mandada embora. Né, como diz uma piadinha, né? O que é uma ferida para um leproso? Já tava tudo bagunçado aí, né? E aí eu falei, gente, aí eu não tinha outra opção. Aí eu fui fazer faxina na casa das minhas tias. Eu ia fazer faxina para ganhar, porque assim, eu não tinha nem leite. E naquela época, nesse negócio de fralda descartável, era tudo fralda de pano. 82, você tinha que lavar as fraldas. E lavar, e se você não lavasse direito, ficava cheirando ovo. Coisas da idade, né? Dos tempos. E eu fui trabalhar e fui fazer unha. Aí surgiu uma porta de emprego na prefeitura como merendeira. Aí eu fui ser merendeira. Só que naquela época, Leia, tô aqui, né? A gente já tem uma idade. Naquela época, para você ser admitido num trabalho, você precisava fazer um raio-x do pulmão. Não sei se você lembra disso. Não, é só eu aqui mesmo. Precisava fazer um raio-x do pulmão. E eu fui fazer o raio-x do pulmão para fazer o processo de admissão na prefeitura. E quando eu fiz o raio-x do pulmão, o que tinha ali? Uma tuberculose. Meu Deus, verdade. E aí o médico falou: ó, senhora, moça, que eu tinha só 20 anos, ele falou: moça, com esse resultado a senhora não vai trabalhar. Eu falei: meu Deus. E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E naquela época eu era da Assembleia de Deus do Belém. Isso era uma sexta-feira. Eu também fui do Belém, eu lembro de você no Belém. Eu lembro que você vendia roupa na feira. Sim, lembro, sim. Eu lembro das irmãs Reis. Sim. E aí, eu fui no culto do Belém, numa Santa Ceia, num domingo de manhã. Era na Conselheiro Cotegipe ainda. E chegando lá, um pastor, que nem era o pastor titular, ele estava pregando. E ele pregando, ele falou: olha, o Senhor manda me falar que o Senhor está curando o pulmão com tuberculose hoje. Amém. E eu falei: meu Deus, sou eu. Sou eu. E eu tomei posse daquela cura. E eu falei: não, eu fui curada hoje. E aí, eu fui... Na segunda-feira, eu falei: eu vou voltar lá, vou fazer o raio-x. Quando eu cheguei lá, o médico ficou muito bravo. Ele falou assim: mas eu acabei de fazer um raio-x, a senhora vai querer pagar de novo? Eu falei assim: doutor, por favor. Aí ele era o doutor André Rorigomi, era alguém ali, era um médico. Ele fez o raio-x contrariado. Quando ele pegou o raio-x do pulmão, não tinha nada. Tinha uma cicatriz só. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: eu fui curada. E ele ficou assim, espantado. E aí eu entrei na prefeitura, fui trabalhar, né, como merendeira. E depois passei como ajudante de secretaria de escola. E fui trabalhando. E aí uma moça, em 93, ela falou: Miriam, tá tendo um concurso pro Tribunal de Justiça. Não, voltando. Aí eu fui ser merendeira, aí passei para trabalhar numa escola, no Cruzeirinho. Eu não tinha terminado os estudos, eu não tinha terminado nada. Tava tudo incompleta a minha vida. Aí, lá nessa escola que eu fui trabalhar, tinha como é que chama? Um supletivo. E aí também tinha um negócio de eliminar matérias, um cursinho. A gente fazia, eliminava matérias. Bom, conclusão, eu me formei até o colegial. Até o ensino médio. Até o ensino médio, concluí ali. E aí a moça falou: olha, abriu um concurso pro Tribunal de Justiça. Eu falei: meu Deus,
como que eu vou passar num concurso do Tribunal de Justiça? Sou uma merendeira, sou uma improvável. Ela falou, estuda, compra essa apostila, estuda que... E Leia, eu vou falar para você, eu não tinha mais fim de semana, eu me tranquei num quarto, eu ficava estudando, refazendo aquelas questões da apostila, fazia de novo, e fazia de novo, e orava, e orava. E assim, Deus tinha falado, minha mãe ia no círculo de oração e uma irmã falou assim, olha, tem uma irmã aqui que tem uma filha que está estudando para concurso, Deus falou que vai aprovar. Amém. Né? E assim, as coisas foram acontecendo assim, e eu estudando. Aí fiz a prova em agosto. A prova eu fiz em agosto. Aí veio o resultado do concurso, um mês depois. Tinham 200 vagas, era um concurso da capital. Tinham 200 vagas. E aí a minha classificação era 1.224. Na minha cabeça eu falei, nunca vou ser chamada. Tinha 200 vagas. 200 vagas, mas eu fui aprovada, porque tinha primeiro o teste de teórico, né, das questões, e depois tinha um teste ainda de datilografia. Você tinha que voltar depois para fazer datilografia, não era nem digitação, era datilografia. E aí eu passei nos dois e fui aprovada. Aí ela falou, ó, só aguardar a chamada. Eu falei, sei. Isso era em agosto, em setembro saiu o resultado. Em fevereiro Do ano seguinte. do ano seguinte, eu recebi uma carta do Tribunal de Justiça me chamando para tomar posse. Nossa. E aí, naquele exato dia, eu estava começando uma faculdade de Direito, mas não era Direito que eu queria fazer. Mas era o curso mais barato. E assim, eu falei, vou fazer. E fiz. Né? E aí, eu não entendia por que eu fazia Direito, que nem de Direito eu gostava. Eu gosto da psicologia, eu gosto de outras coisas. Né? Mas eu falei, vamos lá. Já que eu comecei, vou terminar. Já comecei, vamos terminar. Aí eu comecei a entender por que eu tinha feito direito. Porque eu precisava conhecer os linguajares jurídicos, termos jurídicos. E isso ajudou muito para mim, né? Aí passei no concurso. Eu era para trabalhar em São Paulo. Eu conversei com um juiz aqui em Suzano e ele falou assim, não, pode vir para Suzano, nós te aceitamos aqui. E aí trabalhei 4 anos em Suzano. E assim, quando estava tudo já encaixado aqui em Suzano, era um concurso efetivo, aí a capital falou, ó, nós estamos te chamando para se efetivar. Era um concurso efetivo, então, e eu falei, ai, que bom, agora vamos efetivar, ok, maravilha. Só que o que eles fizeram, Leia? Eles me mandaram para Itaquaquecetuba. Meu Deus, eu chorava de tristeza. Eu ia de ônibus, eu não tinha carro. Eu ia de ônibus assim, e eu sentava do lado da janela porque eu queria ir chorando para ninguém ver que eu chorava. E eu amaldiçoava, falava, ai, que cidade horrível, ai, que lugar horrível, porque eu gostava de Suzano. Eu falava, Deus, eu nasci em Suzano, minhas raízes estão em Suzano. O que o senhor tem que me levar para Itaquá? E eu não entendia nada, absolutamente nada do que Deus, assim, estava fazendo. Era uma dor. E eu quero dizer para você que está em casa que nem toda dor é para te destruir. Deus muitas vezes te coloca na zona de expulsão para ele cumprir o propósito que ele tem para sua vida. É verdade.